acompanhar. Como é que é a história aqui? Algumas pessoas serão removidas. 14 pessoas. Vocês viram se alguém saiu da sala? Apareceu algum aviso de saída de sala aqui? E apareceu um aviso, eu estava mexendo no computador aqui, abrindo outra janela, e apareceu de que alguém foi removido. Alguém sabe dizer por quê? Não, 1, 2 saíram. Alguém fora aqui está pedindo autorização para entrar. Como é que a gente faz para autorizar aqui? Quem não está usando e-mail institucional precisa de autorização. Galera, não sei, acho que quem abriu a sala em primeiro lugar, como não fui eu, tem que autorizar, né? A cada pedido de entrada de uma nova pessoa, vocês têm que autorizar aí, viu? Então, quem fica responsável por isso, maravilha, Natália, fica aí, então, responsável por autorizar a entrada das pessoas. Aqui, ó. Viviane quer entrar, permitido. Eita, vai ser um bocadinho de querendo entrar agora. Antes da gente começar, vamos liberar os acessos. Pronto, para mim também apareceu aqui. Beleza, beleza. Pois então, crianças, o nosso assunto que iremos trabalhar são 3. Nós vamos trabalhar 3 assuntos muito importantes e que eu achei interessante trabalhar conjugadamente, porque tem afinidade, eles têm relação entre eles, e também para que a gente possa levar adiante a reformulação da grade e liberar encontros para temas que não estavam previstos originalmente. Então, nós vamos trabalhar nesses nossos 2 encontros decisão judicial, vamos trabalhar decisão judicial, vamos trabalhar sucumbência e gratuidade, vamos trabalhar coisa julgada. 3 temas de grande importância e que valem a pena serem trabalhados conjuntamente. Pois bem, vamos começar. Primeiro que a gente vai trabalhar hoje é decisão judicial. Decisão judicial. Esse é um assunto, obviamente, além de ser muito importante por si só, é um assunto também importante porque ele sofreu alterações substanciais com o novo CPC. O conceito de decisão judicial, ele foi um conceito que sofreu alteração. E essa alteração, ela é muito importante para muitas outras análises futuras. Quando vocês estiverem diante de recursos, do estudo de recursos, vocês vão perceber a importância que é essa aula de hoje, que serve para a identificação da natureza jurídica da decisão. Isso porque eu falo e repito que a identificação do recurso cabível contra determinada decisão, ela pressupõe antes a identificação da natureza jurídica da decisão. Para você definir qual é o recurso... Peraí, deixa eu desligar o som de alguém aqui. Acho que está como o meu, né? Um chiado chato. Parou. Pois bem, como eu falo lá em recursos, para você identificar qual é o recurso cabível contra determinada decisão, o seu primeiro passo é você identificar qual a natureza jurídica da decisão. Então, você precisa, diante de uma decisão, identificar se trata de uma decisão em primeiro grau, em segundo grau, se é uma decisão monocrática, se é uma decisão colegiada, e se ela for no primeiro grau, você precisa identificar se ela é uma decisão interlocutória ou se é uma decisão de mérito. Isso que parece ser bobagem, uma identificação que aparentemente parece ser simples, é de suma importância para não ter equívocos quanto ao recurso a ser interposto. Porque se você concluir equivocadamente que determinado recurso ele tem uma natureza de decisão interlocutória, você vai interpor um determinado recurso. Se você concluir que a decisão judicial que você pretende recorrer, ela tem natureza jurídica de sentença, o recurso que você vai interpor é outro. Então, é de suma importância a identificação da natureza jurídica da decisão judicial, a fim de que, então, em segundo passo, você possa identificar qual é o recurso cabível para atacar aquela decisão. Beleza? Maravilha? Pois bem, a classificação dos pronunciamentos judiciais,
elas estão no artigo 203 do CPC. E no artigo 203 do CPC, abram aí e acompanhem comigo a leitura das disposições. Essa é uma das vantagens aí de fazermos nesse esquema, é vocês poderem ir ao mesmo tempo também lendo os dispositivos e acompanhando. Qualquer dúvida, pessoal, vocês ou mandam mensagem ou vocês liberem o áudio e podem fazer a intervenção de vocês, beleza? Bora lá. Artigo 203. A Yara está apresentando, saiu aqui. Como assim, Natália? Libera o áudio aí, explica para mim aí o que está acontecendo. Sei lá. Mas não tem problema, não. Se a pessoa quiser deixar o vídeo aparecendo, não tem problema, não. Mas o ideal, obviamente, que quem não estiver falando possa, então, ali desbloquear a sua imagem, né? Se não quiser. Pois bem, bora lá, vamos lá. Tem um bocado de gente entrando, saindo, tá uma confusão retada isso aqui. Ó, mais gente querendo entrar. Pessoal, evita ficar entrando e saindo aí, que toda vez que entra e sai, precisa de autorização aqui, viu? Bora lá, então. Artigo 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisão interlocutórias e despachos. Isso aí, obviamente, estamos trabalhando no primeiro grau. Veja que ele falou pronunciamento do juiz. Pronunciamento do juiz é um gênero do qual decisões é espécie. Então, dos pronunciamentos que um juiz faz nos autos, nem todos têm natureza de decisão. Ele falou dos pronunciamentos, ele falou 3, sentença, decisão interlocutória e despacho. Mas a essa altura, vocês já sabem que despacho não tem conteúdo decisório. Quando se profere um despacho, ele está apenas impulsionando o feito, de maneira que não cabe sequer recurso contra essa decisão, porque nada foi decidido. É apenas o deferimento de juntada de procuração, é apenas a intimação para contrarrazões de um recurso, são aqueles despachos, portanto, que não tem nada a ser decidido, nenhuma questão incidental, nenhuma questão principal, e por isso não é sequer apto a causar um prejuízo a alguém. Pois bem, e aí, dentro dos pronunciamentos do juiz, nós temos as sentenças e temos as decisões interlocutórias, que é a que nos interessa nesse momento, sentenças e decisões interlocutórias. Pergunto a vocês, minhas crianças, qual é a diferença entre sentença e decisão interlocutória? Vou precisar fazer uma chamada aqui, perguntar a alguém. Por exemplo, Bárbara entrou agora, não vai saber responder. Mas, Natália, você que está aqui a primeira a entrar na sala, me diga aí, Natália, o que você acha que diferencia uma sentença de uma decisão interlocutória? Natália? Otoniel? A decisão interlocutória não tem por objetivo pôr fim ao processo. E a sentença põe fim ao processo? Alguém quer complementar? Alguém quer concordar? Alguém quer discordar? Sentença põe fim ao processo em primeiro grau. Todo mundo concorda com isso? Porque pode haver um recurso. Quem mais? Alguém libera um áudio aí. Fala. A sentença julga o mérito. E a decisão interlocutória não julga o mérito. Alguém não concorda? Alguém concorda? Se a sentença for parcial de mérito, a Bruna Severo já questionou aí a resposta do Antônio. Falou, e se a sentença for parcial de mérito? Ou seja, tem decisão interlocutória que também julga o mérito, é isso? Cadê vocês? Sim, Bárbara está dizendo que tem decisão interlocutória que julga o mérito. Ou seja, não só a sentença julga o mérito. Antônio Neto, quer defender a sua opinião ou você vai mudar? Otoniel, a sentença põe fim à fase de conhecimento. Muito bem. O que mais? Parcial. Aí, Antônio, mas aí já não seria sentença.
Mas aí já não seria sentença, mesmo que parcial? Ou seja, quando julga parcialmente, seria uma sentença parcial? Teríamos algumas sentenças ao longo do processo? Vamos lá, quem mais? Opiniões? Ô, Toniel, mas ela põe fim à fase de conhecimento, mas é indiferente o conteúdo dela? O que você acha? Alguém? Mais nada? Ninguém escrevendo? Ninguém falando? Então vamos respondendo aqui. Reparem, pessoal. Vamos fazer uma evolução histórica aqui. Ó. Larissa deu uma contribuição. A decisão interlocutória decide questão incidental. Sentença finaliza o processo. Bom, vamos agora fazer um apanhado, então, de tudo que foi dito e vamos ver se a gente consegue estabelecer aqui um conceito ou uma compreensão da diferença entre sentença e decisão interlocutória. Pois bem, quando o Código de 73 ele foi aprovado, na sua redação dizia que a sentença julgava, extinguia o processo com ou sem resolução do mérito. No Código de 73 dizia que a sentença extinguia o processo com ou sem resolução de mérito. Só que o Código de 73 ele passou por reformas. E uma das reformas do Código de 73 foi aquela que, em 2005, com a Lei 11.232, ela consolidou aquela ideia do processo sincrético. Vocês se lembram da ideia de processo sincrético? Lembram-se disso? O processo sincrético, aí, ó, a Bruna se lembra, beleza. O processo sincrético é aquele que reúne em uma única relação jurídica diversas fases do processo que anteriormente eram divididos em processos autônomos. Você tinha antes o processo de conhecimento, o processo de execução, o processo cautelar, e com o processo sincrético, todas essas realidades autônomas passaram a ser fase de um único processo. Então você passou a ter um único processo com uma fase de conhecimento, uma fase de liquidação, uma fase de cumprimento de sentença e, às vezes, uma fase de tutela provisória, de tutela cautelar. Portanto, o processo que antes eram vários, autônomos, e cada um tinha um objetivo específico, com a reforma do CPC de 73, o CPC passou a ser um só. A relação jurídica começava lá na citação da fase de conhecimento e só terminava aquela relação jurídica quando fosse extinto o cumprimento de sentença. E, portanto, era uma única relação jurídica. Se ele criou o processo sincrético, já não era mais correto manter a informação de que a sentença extingue o processo. Porque a sentença, na fase de conhecimento, ela não mais extinguia a fase de conhecimento. Ela apenas, a sentença, encerrava a fase de conhecimento e viabilizava que, então, iniciasse nos mesmos autos a próxima fase, que poderia ser a fase de liquidação, poderia ser uma fase de cumprimento de sentença. E, por isso, o artigo, o velho CPC, ele sofreu alteração em 2005 para falar que a sentença não extingue o processo, e sim que a sentença haverá resolução do mérito ou não haverá resolução do mérito, e que a sentença é aquela que põe fim a uma fase do processo, com resolução do mérito ou sem resolução do mérito. Essa regra, ela é uma regra relevante, porque é uma regra que persiste no novo CPC. E hoje, portanto, a gente pode conceituar a sentença como sendo uma decisão que encerra uma fase do processo, julgando ou não o mérito do processo. Mas é indispensável para o conceito de sentença que ela tenha encerrado uma fase do processo. Se ela encerrou a fase de conhecimento, ela é uma sentença.
Se a fase de conhecimento não foi encerrada, porque ainda há outros atos a serem praticados na fase de conhecimento, nós não podemos chamar aquela decisão de sentença. Ela é uma decisão interlocutória. Ou seja, só é sentença aquela decisão que, julgando ou não o mérito, isso não é tão relevante para nós, julgando ou não o mérito, encerre uma fase do cumprimento de sentença. E encerrar a fase só é a encerrar a fase no todo. Se encerrar uma parte, da fase de conhecimento, não encerrou a fase de conhecimento. Então, por exemplo, a decisão que exclui alguém do polo passivo, ela encerrou a fase de conhecimento para aquela pessoa que foi extinta, não concorda? Se tinham 3 réus, um deles foi excluído do processo, é fato que a fase de conhecimento ela foi extinta em face desse que foi excluído. Mas nem por isso a gente pode dizer que é uma sentença, porque a fase de conhecimento vai continuar para os outros 2. Portanto, a gente não pode chamar de sentença a decisão que não encerra a fase de conhecimento no todo. Beleza? Então, e aí a gente passa para a leitura aqui. Cadê? Parágrafo 1º do artigo 203. Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, artigo 203, parágrafo 1º. Sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, ou seja, 485 sem resolução do mérito, 487 com resolução do mérito, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Portanto, em um processo, nós temos mais de uma sentença. Nós podemos ter mais de uma sentença, mas nós vamos ter a sentença da fase de conhecimento e vamos ter, lá no futuro, a sentença da fase de cumprimento de sentença. A gente entendendo sentença, passamos agora para a compreensão do que é uma decisão interlocutória. A decisão interlocutória, meus caros, ela é feita por exclusão. O que não é sentença é a decisão interlocutória. E isso, no novo CPC, faz sentido esse novo conceito. Esse conceito, ele é novo para a gente, porque no velho CPC conceituava a decisão interlocutória como sendo uma decisão que resolve uma questão incidente. É uma decisão que resolve questões preparatórias para o julgamento final da questão principal. Só que com o novo CPC, e aí já cantaram essa pedra aqui nos comentários, com o novo CPC, nós temos agora as decisões interlocutórias de mérito. Portanto, a decisão interlocutória hoje, sem qualquer sombra de dúvidas, ela pode julgar também o mérito. A decisão interlocutória também pode julgar o mérito do processo. Desta forma, é incorreto, prestem atenção para não errar, é incorreto falar hoje que decisão interlocutória não pode julgar o mérito, assim como é incorreto falarmos que apenas a sentença pode julgar o mérito. A gente não separa mais decisão interlocutória e sentença pelo seu conteúdo, tá? Ambos podem julgar o mérito, ambas decisões podem julgar o mérito. A diferença é que apenas a sentença pode encerrar a fase de conhecimento. A decisão interlocutória nunca pode encerrar a fase. Decisão interlocutória nunca pode encerrar a fase de conhecimento, até porque seria uma contradição com o próprio nome dela. Repare, decisão interlocutória, entre falas. Se é uma decisão que interlocutória, ela pressupõe que ainda venham novas decisões posteriores a ela. Então,
recapitulando, diferentemente da sentença, a decisão interlocutória nunca encerra a fase de conhecimento, tá? A decisão interlocutória pode sim julgar o mérito do processo. Tem algumas perguntas aqui, ó. Ícaro, uma decisão liminar que determina a fixação de alimentos provisórios seria uma decisão interlocutória que julga o mérito? Repare, decisões em tutela provisória nunca é decisão de mérito. Decisões em tutelas provisórias, não são decisões de mérito, são decisões provisórias. É muito importante a sua pergunta para eu poder esclarecer uma questão, que é o seguinte, olha, o que diferencia uma tutela provisória de uma decisão interlocutória de mérito? Repare, a decisão em tutela provisória, como o próprio nome diz, ela é provisória. Se ela é provisória, ela vai perdurar durante um determinado período. E vai ter que chegar em algum momento que essa decisão provisoriamente proferida haverá de ser confirmada ou revogada. Tudo que é provisório, em algum momento vai ter que deixar de existir ou vai ser confirmada e virar definitiva. A tutela provisória, ela é deferida, por exemplo, e haverá de ser confirmada ou revogada no momento em que for julgado o mérito do processo. Então, se você, por exemplo, pediu numa ação de alimentos provisórios, esses alimentos têm natureza de tutela antecipada, é uma tutela de urgência, é uma tutela provisória. Essa tutela provisória vai perdurar até o momento em que a sentença julgar procedente o pedido e tornar aquela tutela provisória numa tutela definitiva. Pois bem, a decisão interlocutória parcial de mérito não é uma decisão provisória. A decisão interlocutória parcial de mérito, ela é uma decisão definitiva. Imagine que você tenha 3 pedidos. Você quer dano moral, dano material e dano estético. Dano moral, dano material e dano estético. O réu citado impugnou o primeiro e o terceiro pedido. E concordou com o segundo pedido. Ele falou, tem razão. Realmente a parte teve um dano material, mas não teve nem dano moral, nem dano estético. Diante deste cenário, o juiz pode julgar procedente o pedido que ficou incontroverso. Repare que quando o juiz ele profere uma decisão interlocutória de mérito, ele está resolvendo em caráter definitivo aquele pedido. Diferentemente da tutela provisória, isso ele faz numa cognição sumária. Ele analisa na cognição sumária, na tutela provisória, ele fala assim, tem o fum boniuri, tem o periculo in mora, acho que ele tem razão. Mas lá para frente eu vou analisar se de fato aquilo que ele está dizendo, se aquilo eu vou ao final concordar ou não. Na tutela provisória é um juízo perfunctório, é uma cognição sumária. Na decisão interlocutória de mérito é o julgamento definitivo. Ele concluiu, porque já não há mais dúvidas, de que a parte tem direito a um dos pedidos. De que isso decorre, então? Essa ideia de que é possível a decisão interlocutória de mérito, ela veio em decorrência de termos rompido com o dogma da indivisibilidade do mérito, ou da unicidade do mérito. Defendia-se, ainda à luz do velho CPC, que o mérito do processo deveria ser julgado todo de uma só vez, em sentença. Dizia-se, à luz do velho CPC, que todo o mérito do processo deveria ser julgado de uma só vez em sentença. E aí veio o novo CPC e falou, por que isso? De que forma isso está contribuindo para a efetividade processual? De que forma obrigar que tudo seja julgado de uma só vez na sentença está resolvendo o processo?
Por que não podemos dividir o mérito em várias etapas? Na medida em que os pedidos vão se tornando incontroversos, nada obsta que o juiz possa ir julgando procedente os pedidos que forem se tornando incontroversos. Essa noção é muito importante, porque, além de trazer a efetividade processual, ela viabiliza, inclusive, o trânsito em julgado se a parte não interpuser o recurso. Essa alteração do novo CPC de viabilizar a decisão interlocutória de mérito, ela é revolucionária no nosso processo civil, porque até o advento do novo CPC, entendia-se que qualquer decisão anteriormente à sentença, ela tinha natureza provisória. Se um pedido resultasse incontroverso, aquele pedido, ele seria, se ele resultasse incontroverso, poderia ser deferido uma tutela provisória. Só que se é provisória, teria que aguardar a sentença para confirmar. Portanto, em síntese aqui, nós temos duas situações. Nós temos sentença e temos decisão interlocutória. Ambas podem julgar o mérito, seja a sentença, seja a decisão interlocutória. A decisão interlocutória só pode julgar parte do mérito. Ele não pode julgar o mérito todo. Se ele julgar o mérito todo, deixa de ser decisão interlocutória e vira uma sentença. Se ele resolver o mérito todo, ele encerra a fase de conhecimento. Beleza? Então, nós temos sentença e decisão interlocutória. Ambas podem julgar o mérito. E nós temos, dentro das decisões interlocutórias, nós temos as decisões interlocutórias que são de natureza provisória, de tutela provisória, e nós temos as definitivas, que é aquela decisão que julga o mérito do processo. Vocês estão acompanhando? Estão acompanhando a diferença que existe entre a tutela provisória e a tutela definitiva? Aliás, para complementar ainda, o que é interessante é que uma decisão em tutela provisória, preste atenção nisso, uma decisão em tutela provisória, ela pode se tornar definitiva numa decisão interlocutória de mérito. Imagina que a parte pediu alimentos provisórios, a parte pediu, vamos pensar aqui, pediu o reconhecimento da paternidade e pediu alimentos. Fez uma acumulação de pedidos. Pediu investigação de paternidade e pediu alimentos. Digamos que foi feito o exame de DNA e... não, minto. Começa aqui, vamos pensar outro exemplo. Imagine que... Pegar um outro exemplo aqui. Vou pegar esse exemplo mesmo. Uma investigação de paternidade com alimentos. O juiz, liminarmente, deferiu os alimentos. Viu que tinha elementos suficientes para demonstrar a existência de uma paternidade biológica ou mesmo uma paternidade socioafetiva, e que, por isso, deferiu liminarmente os alimentos provisórios. Repare que essa decisão é uma tutela provisória. Isso, em algum momento, vai ter que ser confirmada. O processo caminhou, e foi feito um exame de DNA. O exame de DNA constatou a paternidade. O juiz pode julgar em caráter definitivo a paternidade e prosseguir com a análise dos alimentos. Porque, às vezes, para analisar os alimentos que haverão de ser fixados, o juiz precisará ainda produzir provas, ou melhor, as partes precisarão de provas, perícia, documental, alguma outra coisa que o processo ainda não esteja pronto. Então, nós temos uma decisão de tutela provisória de alimentos, nós temos uma decisão interlocutória de mérito que versa sobre a paternidade, e teremos, ao final, a sentença que irá agora julgar apenas o pedido de alimentos. Porque o pedido de investigação de paternidade já foi julgado por decisão interlocutória. Só sobrou para a sentença agora julgar os alimentos. Então, nós tivemos aí uma decisão interlocutória de tutela provisória,
tivemos uma decisão interlocutória que resolveu o mérito do pedido de investigação de paternidade e teremos a sentença que resolveu, ao final, o que sobrou. E o que sobrou foi os alimentos. E aí, digamos que nessa decisão final, o juiz ratificou, o juiz confirmou a liminar que ele havia deferido e, eventualmente, até alterou, modificou. Ele havia fixado em 3 salários mínimos, liminarmente, e agora que veio a instrução aos autos, ele viu que o réu pode contribuir com 10 salários mínimos. Portanto, tivemos uma provisória, uma tutela interlocutória, uma decisão interlocutória de mérito e uma sentença ao final. Beleza? Vamos lá, deixa eu voltar aqui, tinha algumas perguntas pendentes aqui, que eu vi que o pessoal foi fazendo a pergunta. Ícaro havia perguntado isso, portanto, Ícaro, uma decisão que fixa alimentos provisórios não é interlocutória de mérito, ok? Natália perguntou, professor, como sei que encerrou a fase de conhecimento? Quando acabar a produção de provas? Não. Você sabe, Natália, através de interpretação. Se você olhar para o processo, você olha assim e fala, tem alguma coisa a ser julgada ainda? Não. Tudo já está julgado. Todos os pedidos já foram julgados. Portanto, estamos diante de uma sentença. A decisão que julga os pedidos finais, tudo aquilo que não foi julgado, tem que ser julgado na sentença. Então, você vai interpretar que aquela decisão que está julgando aqueles pedidos remanescentes, ela tem natureza de sentença. É mais uma questão de interpretação mesmo. Beleza? E geralmente, e repare, acabar a produção de provas, você tem vários momentos que acaba a produção de prova. Imagina que você tem 3 pedidos, né? Você tem dano material, você tem danos emergentes e lucros cessantes. Se os danos emergentes, eles são provados através de documentos, a produção de provas dos danos emergentes já acabou com a inicial e com a contestação. Se já acabou ali com a inicial e com a contestação, o juiz já pode julgar esse primeiro pedido de danos emergentes, porque já não tem mais provas a serem produzidas com relação a esse pedido. E com relação ao segundo pedido, se ainda precisar de depoimento pessoal das partes, testemunhas, perícia e tudo mais, este segundo pedido só vai ser julgado por sentença, porque é o que ficou faltando, tá? Não pode ser decisão interlocutória, porque não tem mais nada para julgar depois dele. Então, não pode ser decisão interlocutória, porque essa decisão, ela vai encerrar a fase de conhecimento. Ok? Desde Otoniel, sim. Natália, professor, mas não deveria repetir na sentença sobre a paternidade que foi reconhecida? Não entendi. Ela já deu um entendi, mas eu vou explicar. Repare, é muito importante a gente separar a tutela provisória da tutela definitiva. Na tutela provisória, como ela é provisória, em algum momento o juiz tem que confirmá-la ou não. E o juiz vai confirmá-la no momento que julgar o mérito. Então, com relação à tutela provisória de alimentos, na sentença que fixar os alimentos, ela vai, então, confirmar a tutela provisória anteriormente deferida. Na tutela provisória que obriga alguém a não fazer alguma coisa, na sentença o juiz vai confirmar, revogar ou modificar aquela tutela provisória, beleza? Na tutela interlocutória, na decisão interlocutória de mérito, não há confirmação, porque já há o julgamento mesmo. Se o juiz defere o pedido em decisão interlocutória de mérito, ele está proibido de analisar novamente aquele pedido na sentença. Aquele pedido já está julgado. E se tiver havido recurso, agora está na alçada do tribunal a reapreciação. E se não tiver havido recurso, já aconteceu a coisa julgada. E por isso tornou-se imutável. Portanto, galera, decisão interlocutória de mérito, o juiz não pode confirmar, revogar ou modificar na sentença, porque ele já exauriu a cognição dele quando ele julgou o mérito daquele pedido. Beleza? Natália, entendeu? Juliana, vixe, foi sem querer. Não, o entendi, foi para a primeira pergunta, ok, sim, obrigado, entendeu. Alguma dúvida ainda com relação a isso? Então, galera,
só para a gente arrematar essa questão da decisão interlocutória, tá? A decisão aqui, ó. E se não for interposto agravo, transita, né? Transita. Essa decisão interlocutória, isso aqui vocês não podem escrever, não, porque não é um conceito, tá? Só para vocês compreenderem. A decisão interlocutória de mérito, ela tem cara, tem cor e tem cheiro de sentença. Ela é igual a uma sentença. Ela tem que observar os mesmos requisitos da sentença, porque ela é igual a uma sentença. A diferença dela para a sentença não está em nada de forma, só está quanto ao momento em que está sendo proferida. A decisão que julga um pedido apenas de maneira, vamos dizer assim, antecipada, essa decisão, ela é uma decisão interlocutória apenas por não ter sido proferida ao final da fase de conhecimento. Mas ela é igual à sentença. Ela tem que ter relatório, tem que ter fundamentação, tem que ter dispositivo, tem que ter obediência aos mesmos requisitos de uma sentença. Porque ela é, em termos de conteúdo, exatamente a mesma coisa. O fato do juiz ter antecipado e apreciado um pedido, por exemplo, antes da sentença, não retira dele o dever, por exemplo, de fundamentação. Não retira em nada. É exatamente a mesma coisa. E o agravo de instrumento a ser interposto contra essa decisão interlocutória, ele também tem cara, cor e cheiro de apelação. Porque ele é exatamente igual à apelação. Os requisitos que você vai ter que observar em termos de fundamentação, em termos de pedido, são os mesmos requisitos em termos de fundamentação e de pedido que você vai ter que apresentar na apelação. Então, a decisão, o recurso interposto contra a decisão que julga o mérito, ele deve a mesma obediência do recurso, que seja ele contra a decisão interlocutória, seja ele contra a sentença. A fundamentação da apelação tem que ser a mesma fundamentação do agravo de instrumento quando estiver impugnando uma decisão interlocutória de mérito. Natália, mas só precisa de relatório quando a decisão interlocutória julga o mérito, né? Isso. Repare, assim, não há uma disposição expressa nesse sentido do Código, dizendo que a decisão interlocutória de mérito, ela tem que ter dispositivo. É fato que fala que são elementos da sentença, o relatório, a fundamentação e o dispositivo. Mas, numa interpretação do sistema processual, considerando que ambas têm o mesmo conteúdo, nesse caso, também a decisão interlocutória de mérito deve também atender a esses elementos que são tratados como sendo elementos da sentença. Beleza? Pois bem, decisão interlocutória e sentença. As sentenças, elas podem ser conceituadas de duas formas. As sentenças elas podem ser de dois tipos, melhor dizendo. As sentenças podem ser terminativas e as sentenças podem ser definitivas. As sentenças podem ser terminativas e as sentenças podem ser definitivas. A sentença, ela é terminativa quando ela põe fim à relação jurídico-processual sem o julgamento de mérito. A sentença, ela é terminativa quando ela não resolve o mérito do processo. Se ela, no caso, extingue um processo sem a resolução do mérito, ela é terminativa. Ela põe fim à relação jurídico-processual e não julgou o mérito do processo, não diz quem tem razão e quem não tem razão. Ou seja, ficou obstado o julgamento de quem tem razão e quem não tem razão por algum obstáculo processual. Faltou uma condição da ação, faltou um pressuposto processual, e isso levou à extinção do processo sem resolução do mérito. Extinguiu sem resolução do mérito, estamos diante de uma sentença terminativa. As hipóteses de decisão terminativa estão no artigo 485 do CPC. As hipóteses de sentença terminativa estão no artigo 485 do CPC, ok? E lá do outro, temos as sentenças definitivas. As sentenças definitivas são aquelas que resolvem o mérito do processo,
são aquelas que julgam o mérito, dizem o direito no sentido de quem tem razão e quem não tem razão. Esse conceito de sentença terminativa e definitiva é um conceito muito importante quando nós formos desenvolver a questão da coisa julgada. E aí vocês vão ver que uma delas faz coisa julgada formal, a outra faz coisa julgada material, e que é importante, portanto, delimitarmos quando estamos diante de uma sentença terminativa e quando estamos diante de uma sentença definitiva. Pergunto a vocês, uma sentença que reconhece a prescrição ou a decadência é uma sentença definitiva ou é uma sentença terminativa? Pensem aí. Definitiva, falou aqui Natália. Definitivo, Caio, definitiva. Deixa eu ver aí. Definitiva, maravilha, definitiva. Professor, o vídeo desapareceu, eu sei. Eu desliguei aqui, porque eu fui apagar uma luz que estava dando uma sombra esquisita, e eu não queria que vocês vissem que eu estava de camisa social, mas eu estava de bermuda por baixo. Pois bem, aí eu dei uma de apresentador de Jornal Nacional e estava de bermuda. Aí, para não ficar o constrangimento, ainda mais porque está gravando, eu resolvi tirar a minha imagem. Pois bem, bora ver lá o que a galera andou falando aqui, ó. Definitiva, só estou ouvindo a voz, definitiva, pois julgou uma prejudicial de mérito, muito bem. Pois bem, é isso mesmo, está no artigo 487, a hipótese de uma decisão que resolve o processo através da prescrição ou da decadência, tá? Chamei a atenção disso, fiz essa pergunta específica, porque é tão comum as pessoas falarem que prescrição e decadência não resolve o mérito, que tem aquela sensação de que o juiz, ao final, não disse quem tem razão e quem não tem razão, e que, por isso, não teria havido a resolução do mérito. Mas, sim, tem resolução do mérito, sim. É bem verdade que a decisão que acolhe e extingue o processo pela prescrição, essa decisão ela não resolveu a controvérsia. Ela não disse quem tem razão e quem não tem. Mas, por outro lado, isso está contido dentro da solução de mérito. É o que o Antônio chamou corretamente aqui de prejudicial de mérito. Não analisou o mérito propriamente dito, porém, é uma decisão de mérito, sim. E que, por isso, veremos na próxima aula, que desafia, inclusive, a ação rescisória e tudo mais, porque estamos diante de uma decisão definitiva. As sentenças, pessoal, foi desenvolvido uma teoria muito bem elaborada por Cândido Rangel Dinamarco, que é a teoria dos capítulos da sentença. Essa é uma teoria que resolve muitos problemas práticos, ela explica muita coisa e tem os seus efeitos em diversos momentos do processo. A teoria dos capítulos da sentença ela é relevante para explicar vários outros institutos do processo. Pois bem, a sentença, quando ela é proferida, ela resolve vários grupos, resolve vários diferentes objetos do processo. Quando você pega o processo, o objeto litigioso do processo e divide ele, você tem partes diferentes. E cada parte dessa, na maioria das vezes, ela é autônoma em relação aos outros. Então, por exemplo, quando alguém apresenta uma acumulação objetiva de pedidos, cada pedido desses, ele vai compor, por exemplo, um capítulo de uma sentença. Se alguém pede um dano moral e pede um dano material, por exemplo, o dano moral vai compor um capítulo da sentença, o dano material vai compor outro capítulo da sentença. Só que os capítulos da sentença não se dividem apenas entre os pedidos. Tem uma série de questões, inclusive incidentais, que são levadas à apreciação, que também formam um capítulo próprio e que resolvem individualmente aquela controvérsia, como se fossem várias decisões dentro da mesma decisão. Então, uma sentença, por exemplo, quando ele resolve uma controvérsia sobre a falsidade de um documento, ali é uma decisão dentro da decisão. Quando ali ele julga
os danos materiais, é um outro capítulo. Quando ele julga os honorários advocatícios, é um outro capítulo dentro daquela decisão. É muito importante esse conceito de capítulo de sentença. Isso tem efeitos importantes, vocês verão, quando nós falarmos dos recursos, né? Porque identificar que cada parte dessa decisão é um capítulo próprio impõe àquele que recorre o dever de devolver ao tribunal o capítulo que ele pretende impugnar. Não se devolve ao tribunal automaticamente todos os capítulos da decisão. Só se devolve ao tribunal os capítulos que foram objeto de impugnação. E o novo CPC, no artigo 1013, deixa isso muito claro, que só se devolve para o conhecimento do tribunal o capítulo objeto de impugnação no recurso. Aquilo que não foi objeto de devolução, o capítulo que não foi impugnado, ele não é devolvido para o tribunal, e o tribunal nada pode apreciar com relação a isso. Portanto, a ideia de capítulos da sentença nos mostra que a sentença ela não é um todo indivisível. A sentença ela é composta por várias partes independentes ou não entre si, e que por isso, já vou explicar, elas são várias partes independentes entre si ou não, e que o objeto de resignação da parte deve identificar qual é a parte da sentença que é objeto da sua resignação, tá? E aí a Juliana perguntou, e o efeito devolutivo em profundidade? Não vou antecipar a teoria geral de recurso, mas eu só vou lembrar de vocês que tem duas coisas, ó. O efeito devolutivo, ele tem no plano horizontal e tem no plano vertical, tá? No plano horizontal e no plano vertical. No plano horizontal, cabe à parte recorrente delimitar qual capítulo será objeto de impugnação. Se eu vou interpor a minha apelação, cabe a mim, recorrente, falar, tribunal, eu estou recorrendo do capítulo do dano material, estou recorrendo do capítulo do dano moral e estou recorrendo do capítulo dos honorários advocatícios. O que não foi objeto de impugnação, o capítulo que não tiver sido objeto de impugnação, não foi devolvido ao tribunal. Porque no plano horizontal do efeito devolutivo, só se devolve ao tribunal o conhecimento daquilo que a parte recorrente elegeu. Se eu elegi dano moral, só está devolvido o dano moral. O dano material não está devolvido ao tribunal. Esse é no plano horizontal. E o efeito devolutivo em profundidade, ou o efeito devolutivo no plano vertical, diz que devolve ao tribunal todas as questões que disserem respeito ao capítulo impugnado. Então a questão é o seguinte, você tem dois capítulos. Você, recorrente, quer mandar qual para o tribunal? Esse ou os dois? Aí você analisa a recorrente e fala, eu só vou devolver esse capítulo aqui, ó. Vou mandar esse capítulo para o tribunal. Beleza. O tribunal só pode conhecer deste capítulo aqui. Agora, tudo que estiver relacionado a esse capítulo, o tribunal pode analisar, que é o efeito devolutivo em profundidade. Então, todas as questões que estiverem inseridas dentro desse capítulo aqui, o tribunal pode conhecer, beleza? Essa é a importância de nós termos os capítulos identificados, porque isso vai ser um recorte importante na hora de termos o recurso. Por exemplo, também, se você tiver um litisconsórcio facultativo, cada solução para um litisconsorte vai ser um capítulo. Então, o que julgou o meu pedido de dano moral é um capítulo. O que julgou o pedido do dano moral do outro litisconsorte, que é facultativo, será um capítulo próprio. Se eu interpuser o recurso apenas, só o meu capítulo que está sendo devolvido. O do coleguinha litisconsorte, que não interpôs o recurso dele, não vai ser devolvido ao tribunal, porque o capítulo referente à decisão dele não foi devolvida. Tem alguma pergunta pendente aqui? Gente, pois é. E o efeito devolutivo em profundidade, é isso aí, Juliana, então, está respondido. Voltando aqui à nossa decisão judicial. Deixa eu fazer uma gracinha aqui para aumentar um pouquinho o brilho. Ai, fiz bobagem.
Para quem vai mexendo que está funcionando, né? Aqui, pronto. Vou aumentar um pouquinho o brilho aqui. Voltando então aqui. No primeiro grau, como vocês viram aí, nós temos as decisões que são divididas entre decisão interlocutória e sentença. E nos tribunais, nós temos a divisão entre decisões monocráticas ou decisões unipessoais e as decisões colegiadas. Essa divisão, embora seja muito fácil, todos vocês sabem, é bem intuitivo, ela é importante para as consequências recursais também disso. Uma decisão monocrática, obviamente, é aquela decisão proferida pelo relator, isoladamente, unipessoalmente, e que não foi submetida ao órgão colegiado. As decisões proferidas por órgão colegiado, por sua vez, que levam o nome de acórdão, porque o acórdão vem de que os integrantes daquele órgão julgador estão de acordo com relação àquela conclusão que foi proposta e foi aceita. Tá? Então, no âmbito dos tribunais, nós temos as decisões monocráticas, decisões unipessoais, e nós temos os acórdãos. E aí, quando vocês virem da ordem dos processos nos tribunais, vocês verão em que hipótese pode ter decisão monocrática, em que hipótese que ocorrem as decisões colegiadas. Aqui é só para preparar o terreno para vocês quando forem tratar isso da ordem dos processos nos tribunais e os poderes do relator. Esse item 2 do roteiro, prazos judiciais, olha, geralmente eu me recuso a falar sobre isso. Eu acho um desaforo você falar nos prazos para proferir decisão. O artigo 226, ele é uma enganação. Esse artigo 226, eu tenho uma raiva desse artigo 226, porque ele nos causa uma falsa impressão de que os processos, os prazos para serem decididos, processos para serem decididos, eles irão respeitar o 226. E se seu cliente, porventura, em algum momento, ele tiver acesso ao artigo 226, ele vai achar que você é o culpado pela demora, porque ele viu no artigo 226 que o juiz tem prazo para decidir. Só que o processo dele já está há um tempão aguardando julgamento e nada foi feito. E aí ele vai dizer, doutor, o Código de Processo Civil tem um artigo específico falando que o juiz tem prazo para julgar e nada foi feito até o momento e o doutor não fez nada. Pois bem, mas vamos falar rapidamente, mas vocês sabem de antemão que é um prazo impróprio. Boa sorte para vocês tentarem convencer ou explicar ao seu cliente o que é um prazo impróprio. O prazo impróprio, vocês vão dizer ao cliente, olha, cliente, é aquele prazo que não vale de nada. Se as partes não cumprirem esse prazo, paciência. Ninguém pode fazer nada por isso. O prazo próprio, não. Se passar o prazo, acontece uma preclusão. O prazo impróprio, se aquele prazo não for respeitado, paciência. Vamos rir juntos ao ler o artigo 226, que ele fala que o juiz proferirá o despacho no prazo de 5 dias. As decisões interlocutórias no prazo de 10 dias. E as sentenças no prazo de 30 dias. Claro que isso é contar no momento em que os autos estão conclusos para julgamento. Não é, obviamente, 30 dias a contar na propositura da ação. Olha, crianças, todo mundo aqui sabe, e qualquer pessoa sabe, que esse prazo de 30 dias para proferir sentença é raríssimo o momento, são raríssimas as hipóteses de cumprimento. 99% das vezes, esses prazos de 10 dias para decisão interlocutória e 30 dias para sentença são prazos que são descumpridos e que, portanto, não há, a princípio, nenhuma punição se não houver o cumprimento, até porque todos os juízes têm um argumento muito sólido para não cumprir o prazo, que é o excesso de demandas. Né? Todo juiz tem esse álibi ou tem essa justificativa, que é o número de demandas e o número de pessoas vinculadas ao juiz para auxiliá-lo, não é suficiente para fazer com que ele profira uma sentença, todas as sentenças no processo, no prazo de 30 dias. Muito bem. Pulando essa ilusão do artigo 226, passemos para analisar uma questão bem importante, que é a questão dos elementos das decisões.
O artigo 489 do CPC, está todo mundo acompanhando aí, hein? Todo mundo está disperso? Desliga o celular, viu? Nada de ficar mexendo no WhatsApp enquanto isso, nada de ficar abrindo página do UOL enquanto o professor está aqui falando. Que se fazer vocês prestar atenção em sala de aula, eu olhando para a cara de vocês já é difícil, quanto mais aqui que só vocês me veem e eu não vejo a cara de vocês, e que, portanto, se vocês simplesmente saírem da frente do computador e me deixarem falando sozinho aqui, eu não tenho controle nenhum disso. Portanto, crianças, façam esse esforço para ficar prestando atenção aqui, mas de qualquer forma, já informo a todos que se a internet de alguém cair, se você precisar dar uma saidinha urgente aí, não tem problema, tá? Tudo isso aqui está sendo gravado e depois eu vou disponibilizar para vocês o link para vocês assistirem quem faltou ou quem quiser assistir, perdeu a parte ou quiser assistir novamente a aula, beleza? Então, elementos das decisões, artigo 489 do CPC. De acordo com o artigo 489 do CPC, as decisões, a sentença, elas são divididas em 3 partes. Primeiro tem o relatório, depois a fundamentação e depois o dispositivo. Cada um desses elementos tem a sua importância. Não pode ser desprezado sob pena de nulidade ou sob pena, inclusive, de inexistência da decisão. Tá certo? Temos o relatório, a fundamentação e o dispositivo. O relatório, embora seja algo que geralmente é confiado aos estagiários, aqueles que acabaram de chegar na vara, o relatório tem a sua importância. O relatório ele é muito importante para a correta identificação do objeto da demanda. É o momento em que o juiz ele irá, então, fazer um resumo dos fatos processuais relevantes e é uma forma dele sintetizar tudo o que aconteceu no processo de modo... Ih, rapaz, tem um monte de coisa depois aqui. Ô, meu povo, vocês mandam pergunta e não me chamam, aí não atualizou aqui esse prazo só serve para prova de concurso. Pois é, Daniel, só serve para isso mesmo. Professor, são 30 dias contados de onde? Já respondi depois. São 30 dias contados no momento em que os autos foram concluídos para decisão, certo? A partir do momento em que os autos são concluídos, são aptos para julgamento, depois de ter encerrado a instrução probatória, por exemplo. Estamos aqui, sim. Estamos aqui, professor, fique tranquilo. O senhor vai até... Ô, Juliano, você já entrou e saiu tantas vezes da sala, você está querendo acabar a aula já? Não faça isso. Eu acho difícil a gente levar até as 22 horas, porque como aqui a gente tem poucas interrupções, né? Tem poucas interrupções, dificilmente a gente vai levar... Não, dificilmente não vamos levar até as 22. A câmera onde eu estou filmando, ela tem uma duração de uma bateria em torno de 2 horas. Então, a gente gravaria as 2 horas e depois eu teria que retomar em outro dispositivo. Teria que retomar num webcam, por exemplo, que é uma resolução pior, tá? E aí, quando isso acontecer, eu vou continuar, dou um intervalinho e depois a gente volta para ver o que vai conseguir tratar ainda. Muito bem, voltando aqui. O relatório. Diz o artigo 489 que o relatório, falando em aula de apelação, o senhor disse que iria dar outra aula no final do outro vídeo do YouTube. Já está lá, Natália. Eu já subi a última aula de apelação. Subi ontem. Ontem ou antes de ontem. A última aula de apelação. Já está lá disponível, viu? Pode dar uma olhadinha lá. Pessoal que não assistiu e não sabe do que a Natália está falando, eu gravei a aula sobre apelação para o pessoal da graduação. Gravei em blocos. E o último bloco foi a conclusão do assunto, numa aula virtual como essa com vocês. E também comecei a tratar com eles agravo de instrumento. Então, se vocês já quiserem ir antecipando e tal, e assistindo, fiquem à vontade, beleza? Não enviei para vocês, não. Mas se vocês... Posso mandar depois, mas se você abrir lá no YouTube, no meu canal... parecendo os youtubers, né? Siga o nosso canal, dê seu like e tal. Se você abrir lá no canal, você vai ver que já tem esse vídeo lá, beleza? Bom, entendeu? Beleza. Artigo 489, voltando então. São elementos essenciais da sentença. 1. O relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação,
e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo. O relatório é necessário por alguns motivos. O primeiro motivo do relatório é para você obrigar o juiz a ler mesmo o processo e fazer um resumo de tudo de relevante que aconteceu no processo, a fim de que, então, ele possa identificar qual é o objeto do processo e que possa, então, melhor julgar o processo. Além disso, o relatório, no precedente judicial, ele ganha uma importância muito grande, porque através do relatório do processo, você pode identificar dois casos como sendo similares. Você vai analisar, peraí, o que essa parte pediu nesse processo aqui? Olha, uma ação de cobrança na qual ele pediu uma indenização com fundamento tal e tal e tal. Na contestação, o réu alegou isso, isso, isso. Olha, é igual a esse meu outro caso. Nesse meu outro caso, também é uma ação de cobrança, também o fundamento é tal e tal e tal, e o réu, naquele outro processo, também falou isso, isso, isso. Portanto, se você identificar dois casos que são processos diferentes, mas que eles são faticamente, juridicamente análogos, você pode constranger ou pedir ao juiz que o resultado havido em um processo seja o mesmo que deva ser proferido no seu caso. E o relatório, então, tem essa importância de você identificar qual é o que esteve em discussão naquele processo para chegar naquela conclusão. E aí você vai trilhar esse caminho no seu também para dizer, olha, naquele outro processo lá, a questão fática e jurídica foi igual no meu caso, então eu quero a mesma solução jurídica para esse caso, beleza? Não é algo de menor importância, não é algo irrelevante, é algo sim importante. Ah, professor, mas tem lei que inclusive diz que o relatório é dispensável, por exemplo, nos juizados especiais. Na Lei 9.099 diz que na sentença nos juizados o relatório é dispensável. Beleza. A lei falou que nos juizados especiais o relatório é dispensado. Isso quer dizer que nos juizados especiais não é obrigatório. Fora dos juizados especiais, vale o artigo 489, que fala que são elementos essenciais. A falta do relatório, com a comprovação de prejuízo processual, pode levar, inclusive, à nulidade da decisão. Beleza? Mas não se esqueça que no processo civil, toda nulidade tem que estar casada com a prova do prejuízo. Só há nulidade se houver prejuízo. Então, se você alega nulidade de uma decisão por falta do relatório, você precisa demonstrar onde houve o prejuízo processual na ausência do relatório naquele caso. Primeiro, portanto, é o relatório, tá? E o relatório, repetindo aqui, ele ganha uma especial importância na ideia do precedente judicial. Os fundamentos em que o juiz analisará as questões de fato e de direito. O artigo 489, inciso 2, diz que os fundamentos, eles são essenciais. E são mesmo, porque a Constituição Federal diz que toda decisão judicial, ela tem que ser motivada, ela tem que ser fundamentada. E que, portanto, o artigo 489 nada mais é, inciso 2, do que uma imposição da Constituição Federal de fundamentação. Pois bem, isso já havia no velho CPC. Já tinha no velho CPC, dizia que era, na época, falava que era requisito da sentença, relatório, fundamentação e dispositivo. Mas a pergunta que perdurou ao longo do velho CPC é: o que é fundamentação? O que é uma fundamentação? Ninguém sabia responder o que é uma fundamentação. Falava, você tem que justificar a resposta, você tem que dizer tudo, você tem que responder a tudo que a parte tiver alegado, você tem que analisar todos os pedidos, né? E aí, a gente confundia aqui a fundamentação como sendo aquilo necessário para resolver o pedido, como sendo isso um conceito de fundamentação. O legislador do novo CPC, ele se deparou com a dificuldade de conceituar o que é fundamentação. Mas ele achou uma solução muito adequada de falar o seguinte: olha, eu não sei o que é fundamentação, mas eu posso lhe dizer o que não é fundamentação. Pela minha experiência de vida, eu posso dizer essa hipótese não é fundamentada, essa hipótese não é fundamentada, essa hipótese não é fundamentada. E aí, ele criou algo extraordinário, que é o artigo 489, parágrafo 1º. O artigo 489, parágrafo 1º, é uma lição para o juiz
sobre o que não é fundamentação. Ele fala assim, juiz, você tem que fundamentar a sua decisão. E, depois de você fundamentar, abra o artigo 489, parágrafo 1º, e dê uma lida nos seus incisos. Se a sua decisão se enquadrar em qualquer das hipóteses do 489, parágrafo 1º, a sua decisão não é fundamentada, e por isso ela é viciada, ela é passível de nulidade, ela é omissa, porque ela não tem fundamentação adequada. Eu costumo dizer que o artigo 489, parágrafo 1º, ele é algo para ser lido entre amigos, ele é algo para ser curtido, ele é algo para ser aproveitado. Eu costumo dizer que ele é para você chamar os amigos em casa. Agora, infelizmente, você não pode chamar os amigos em casa porque está na quarentena, mas você precisa convidar os colegas advogados para casa, abrir um vinho, uma cerveja artesanal e declamar o artigo 489, parágrafo 1º, que o parágrafo 489, parágrafo 1º, ele é simplesmente o reconhecimento de tudo aquilo que nós advogados falávamos há muitos anos, há muitas décadas no processo, e ecoava no vazio. A gente falava, tribunais, isso que vocês estão fazendo não é fundamentação. E os tribunais falavam, não, isso é fundamentação sim, tá bom. Vocês estão querendo demais, vocês estão reclamando de barriga cheia. E a gente falava, não, vocês estão fundamentando muito pouco, tá errado, não é isso. E aí veio o 489, parágrafo 1º, que despertou ódio de muitos julgadores, de muitos juízes não muito comprometidos com o Estado democrático de direito, com o dever de fundamentação, com a resposta que o Estado juiz tem que dar para o jurisdicionado. E aí veio o artigo 489, parágrafo 1º, que ele é um brinde a tudo aquilo que nós falávamos ao longo de muito tempo. Convido vocês, portanto, à leitura do artigo 489, parágrafo 1º, que é extraordinário. Você lê, você fala, que mundo maravilhoso é esse mundo do processo, gente. Como que eu pude sobreviver no mundo do processo sem o artigo 489, parágrafo 1º até o presente data? Diz assim, olha, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial. Poderia dar 2 pontos aqui. Mas o legislador falou, eu conheço o meu povo. Eu sei que se eu falar decisão judicial, vão ter aqueles mal intencionados que vão dizer, não, aqui ao falar de decisão judicial, ele só quis falar em sentença, ou ele só quis falar em acórdão. Aí o legislador, com requintes de crueldade, ele falou, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, vírgula, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão que. Portanto, toda decisão tem que ter a fundamentação de acordo com o artigo 489, parágrafo 1º. Toda decisão, vou ter que dar um zoom aqui, ó. Toda decisão judicial, seja ela interlocutória ou sentença, tem que ter obediência ao artigo 489, parágrafo 1º. Professor, uma decisão em tutela provisória, uma liminar, tem que observar o 489, parágrafo 1º? Tem que observar o 489, parágrafo 1º, sim. Uma decisão que nega a produção de provas tem que ter observância do 489, parágrafo 1º? Tem. Uma decisão que indefere uma devolução de prazo tem que ser fundamentada de acordo com o artigo 489, parágrafo 1º. Portanto, crianças, a partir de hoje, já nem era permitido, mas hoje, então, é proibido perguntar, essa decisão tem que ser fundamentada? Sim, toda decisão tem que ser fundamentada. Aí Bruna Severo falou, os juízes fazem assim mesmo. Pois é. Sabe por que os juízes muitas vezes não fazem? Os juízes muitas vezes não fazem porque muitas vezes nós não sabemos que eles têm que fazer.
como tem muitos de nós que não têm conhecimento de que o dever de fundamentação ele se aplica a toda a decisão, a gente acha que os juízes não devem fundamentar toda a decisão judicial e, com isso, a gente não cria constrangimento para que eles fundamentem todas as decisões judiciais. A gente vai ler o 489, parágrafo 1º, e vocês vão perceber que toda decisão judicial, praticamente toda decisão judicial, incorre na falta de fundamentação. Juizados especiais, então, eu nem coloco. Juizados especiais eu nem falo. Juizados especiais não sabem nem o que é fundamentação, os juízes dos juizados. Deveria saber, mas não sabe. Pois bem, vocês vão ver que toda decisão judicial, praticamente, ela contém algum vício de fundamentação. E aí vocês vão ver, primeiro, hipóteses, e depois eu vou falar para você, Natália, para vocês todos, o que a gente vai fazer quando a gente identificar que uma decisão judicial ela não está respeitando o 489, parágrafo 1º. Pois bem, diz assim, ó, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão que 1. Se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. Repare, quando alguém lhe faz uma consulta, você responde a essa consulta com base, muitas vezes, em algum dispositivo legal existente que dá resposta àquele caso. Mas para que você faça isso, você tem toda uma atividade cerebral que identifica os fatos do caso concreto, aquele dispositivo, aquele ato normativo, e você faz uma adequação dos fatos àquele dispositivo normativo. E você diz, olha, a pessoa está me perguntando, diz respeito a direito de vizinhança. Tá, direito de vizinhança. Olha só, você já fez um primeiro enquadramento. Ah, direito de vizinhança. Direito de vizinhança está no Código Civil, a disposição de direito de vizinhança. Você já fez um outro enquadramento. Ah, lá no direito de vizinhança, no Código Civil, tem uma disposição que trata sobre essa hipótese, que diz que ninguém pode alterar o fluxo da água, blá, 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 blá. Para você chegar à conclusão da incidência, vou chutar um artigo aqui, viu? Para você chegar à conclusão da incidência do artigo 1200 ao caso concreto, você percorreu todo um raciocínio lógico para concluir que aquele dispositivo se aplica ao caso. Você, então, interpretou que aquilo se resolve, está dentro do conceito do direito de obrigações, é um instituto de direito de obrigações. Você concluiu que aquilo ali trata-se de um contrato, você foi percorrendo vários caminhos até chegar, por exemplo, no artigo 500. Só que você não pode responder a algo apenas falando artigo 500. Se alguém fala, doutor, pode fazer tal coisa? Artigo 500. Não pode citar o dispositivo para responder e nem pode apenas ler o dispositivo como justificativa. E nem posso pegar a ideia do dispositivo apenas e trocar as palavras e fazer uma paráfrase. Eu preciso identificar o caso concreto ao ato normativo. Então, eu preciso demonstrar à parte, o juiz precisa demonstrar à parte, qual foi o caminho que ele percorreu para chegar até a conclusão de que é aquele instituto que está disciplinado naquele ato normativo, naquele dispositivo legal, que se aplica ao caso concreto. Então, o juiz não pode falar assim, sim, o autor tem razão porque todos são iguais perante a lei. Ele não pode responder apenas isso. Ele não pode fazer uma paráfrase apenas do caput do artigo 5º. Ele precisa fazer todo um exercício de adequação, de fundamentação, para justificar a incidência do artigo 5º no caso concreto, para analisar a igualdade naquele caso, se estão presentes as hipóteses de igualdade ou se não estão presentes as hipóteses de igualdade, já que a gente sabe que igualdade, você tem igualdade formal e igualdade material. Tudo isso tem que ser desenvolvido ao longo da fundamentação da decisão. Beleza. Segundo, empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. Galera, isso acontece todos os dias.
todos os dias. Conceito jurídico indeterminado é aquilo que você não tem como dizer o que é e o que não é sem estar diante de um caso concreto. Se eu pergunto a vocês, o que é caro? O que vocês acham que é caro? O que vocês acham que é... O que vocês acham que é bonito? O que vocês acham que é grande? O que vocês acham que é razoável? O que vocês acham que é proporcional? Ninguém tem como responder a nada disso sem que esteja diante de um caso concreto. O que é caro? A pergunta é, depende. Você está falando de quê? De um carro? Você está falando de uma bicicleta? Você está falando de uma caneta? Você está falando de um lanche? O que é caro? Se você me falar que 100 mil reais é caro, eu vou perguntar, depende. Para quê? Para um apartamento de 4 quartos? Não, é barato. Mas se for para uma bicicleta, é muito caro. Eu não tenho como responder o que é caro, portanto, sem estar diante de um caso concreto. Da mesma forma, eu não posso concluir, o juiz não pode dizer que é razoável algo, sem dizer por que ele acha que é razoável. Então, o juiz não pode chegar na sentença e falar assim, quero ver se alguém já se deparou com isso. Considero razoável indenização por danos morais no valor de 5 mil. Aí você levanta o dedinho e fala, doutor, o que é razoável? De onde você tirou os 5 mil reais como razoável? Por que 6 mil não é razoável? 8, 3, 10? Por que 5 mil? Algum critério você utilizou para chegar em 5 mil. Você não tirou de trás da orelha. Você não botou num potinho, sorteou e saiu 5 mil reais. Qual foi o critério que você utilizou? De repente, você pode falar que teve um outro caso, o STJ julgou outros casos, como o caso tal e tal e tal, e lá ele considerou 5 mil num caso idêntico, num caso análogo, como sendo razoável. Você pode falar pelos outros casos em que você analisou situação similar, você entendeu razoável 5 mil, porque o valor econômico, o proveito econômico, porque o potencial da parte, enfim, algo tem que ser dito. Não pode falar assim, seu comportamento não é proporcional. O que não é proporcional? Proporcional a quê? Todos esses conceitos jurídicos determinados, eles precisam de uma fundamentação maior. E repare, isso é muito importante no novo CPC, porque o novo CPC, ele encheu o código de conceitos jurídicos indeterminados. O novel legislador do novo CPC, ele achou que é importante encher o código de conceitos jurídicos indeterminados para que o código tenha mais tempo de vigência, para que o juiz ele possa interpretar o código com o passar do tempo, sem o código ficar ultrapassado. Por exemplo, quando ele fala, são impenhoráveis os bens de elevado valor. Imagina se o código falasse que são elevados de valor os bens móveis de 10 mil. 10 mil hoje, daqui a 10 anos, 10 mil reais é um elevado valor? Talvez não seja. E quais são os bens móveis de 10 mil reais? Portanto, o legislador, ele joga conceitos jurídicos indeterminados para que o juiz, analisando o caso concreto, ele dê concretude ao conceito jurídico indeterminado. Portanto, e é indispensável, portanto, já que o legislador deixou um conceito aberto, que o julgador, na hora de julgar, ele feche o conceito à luz do caso concreto. Juliana perguntou aqui, aí na decisão de embargos é o entendimento já consolidado por essa turma. Pois é, essa é a patologia, a gente ainda está muito longe do ideal, mas nós já caminhamos em muitos aspectos com relação ao dever de fundamentação. Eu aí não falo nem juizados especiais. Vocês sabem, juizados especiais, eu já joguei a toalha para aquele negócio lá, daquele negócio, eu não espero sair nada de bom dos juizados especiais. Aquilo ali é terra sem lei. Mas, tirando aquilo ali, que eu já, pelo menos aqui na Bahia, eu já entreguei para Cristo aquele negócio, e ali, eu não digo, aquilo não é processo civil, porque você não pode dizer que aquilo é processo civil, mas, tirando os juizados especiais, no âmbito dos tribunais e da justiça comum, a gente tem encontrado um avançar muito grande sobre a compreensão da fundamentação.
a gente tem visto decisões muito mais comprometidas com o dever de fundamentação. Pois bem, então, segundo, empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. Inciso 3. Invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Eita, isso ainda acontece muito, sobretudo em juizados especiais. Você pegar um fundamento que serve para qualquer processo. Todo mundo aqui que já viu juizados especiais sabe que liminar nos juizados especiais é um golpe de sorte. Não quer dizer que você tem direito ou não tem direito. Quer dizer, se deu sorte de cair em cima da mesa, que agora nem é mesa mais, mas se apertou um botão A, apertou o botão B para sair uma liminar ou negar um liminar. E todas as decisões de liminares, elas são iguais. Ou quase todas nos juizados especiais são iguais. Coloca assim, presentes fum boniuri e o periculo in mora, defiro a tutela provisória postulada pela parte autora. Essa decisão serve para qualquer coisa. Você pode mandar prender alguém com essa decisão, você pode mandar soltar alguém com essa decisão, você pode mandar alguém pagar alimentos com essa decisão, você pode mandar alguém demolir um prédio com essa fundamentação, você pode fazer qualquer coisa, isso é um coringa. Você pode usar essa decisão para qualquer coisa. Essa decisão, ela não é fundamentada, porque ela não analisou nada no caso concreto. Dizer presente o fum boniuris e o periculo in mora, em nada justifica para a parte contrária o motivo de ter sido deferida. A parte contrária contra quem foi deferida pode dizer, mas aonde que está a fumaça do bom direito? Aonde que está o perigo da demora? Qual é o risco que a parte tem? Eu não entendi. Falta fundamentação? Falta fundamentação. E, portanto, não está adequadamente fundamentada. Da mesma forma, a decisão que concede a liminar é assim, e a decisão que nega a liminar diz, não obstante as razões alegadas pela parte autora na petição inicial, não vislumbro por hora o fum boniuri e o periculo in mora. Não disse nada também. Peraí, você não vislumbra por quê? Eu abri, às vezes, um tópico lá para poder falar, olha aqui o perigo de demora que eu vou ter, olha aqui a fumaça, olha aqui a probabilidade do meu direito, olha aqui como é que eu estou demonstrando. Aí o juiz fala, não estou vendo. Mas não estou vendo, pô, você tem que dizer, então, o que está faltando. Qual é o risco? Se eu digo que tem um risco e você diz que não tem um risco, por que não tem um risco, então? Eu estou blindado desse risco, por que motivo? Essa decisão é uma decisão sem fundamentação também. Inciso 4. O inciso 4 é importantíssimo. O inciso 4 fez nada menos do que impôs a revogação de uma súmula do STJ. Tinha uma súmula do STJ que ainda não está cancelada. Quem puder pesquisar, pesquisa rapidinho qual é a súmula do STJ, que versava sobre essa questão, que ainda não foi cancelada, mas não pode subsistir mais essa súmula. Diz o inciso 4, não se considera fundamentada a decisão que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Repare, o inciso 4, ele usou o termo argumentos. À luz da jurisprudência consolidadíssima dos tribunais, à luz do velho CPC, inclusive sumulada, o juiz não era obrigado a analisar todos os argumentos. Dizia a jurisprudência que o juiz não era obrigado a analisar todos os argumentos, quando o juiz, por um argumento, achasse suficiente para resolver a controvérsia. Dizia que o juiz não era obrigado a analisar todos os argumentos, quando um deles fosse suficiente para resolver a controvérsia. Isso é de uma cretinice concluir isso, porque, repare, os erros graves, eles decorrem de dois fundamentos. Ou é ignorância, ou é má intenção.
né? Ou é uma pessoa mal intencionada, ou mal intencionada. Não se pode dizer que há ignorância com relação a quem cunhou esse entendimento. Mas repare que é algo tão comezinho, que esse entendimento é equivocado, que não precisaria de um novo CPC para dizer isso, para demonstrar que esse entendimento, essa súmula do STJ estava equivocada. Se meus filhos que deram uma saidinha ali, foram na casa da avó, chegassem aqui, os meus filhos poderiam testemunhar para vocês que esse entendimento do STJ está equivocado. Porque os meus filhos não aceitam o entendimento do STJ. Eles já não aceitavam à luz do velho CPC. E agora, com o novo CPC, os meus filhos não só não aceitam, como eles ainda brigam com o código debaixo do braço para mostrar que esse entendimento do STJ está equivocado. Por que está equivocado? Repare. Imagine que você tenha feito um pedido. E esse pedido, você tem 3 fundamentos para o pedido. Você falou assim, olha, eu quero não trabalhar durante o período da quarentena. Vamos criar um caso aqui. Eu não quero trabalhar durante o período da quarentena e não quero ter prejuízo salarial. Aí o juiz vai me perguntar, por que você quer isso? Por que você quer ficar em casa sem prejuízo do seu salário? Qual o seu fundamento? Aí você fala, o meu primeiro fundamento é que na CLT diz no artigo tal coisa. O segundo fundamento é a dignidade da pessoa humana. E o terceiro fundamento é a medida provisória que diz lá que que os trabalhadores têm direito de ficar em casa, sem... Eita, vou desativar o microfone aqui. Peraí, Simone, que você entrou com o áudio ligado aqui. Peraí, morta. Bom, vamos lá. Eu fiz um pedido. Juiz, me deixe ficar em casa do período da quarentena sem prejuízo salarial. Aí o juiz pergunta, qual o fundamento do seu pedido? Aí você vai dizer, olha, porque tem um dispositivo na CLT que fala isso, porque tem fundamento constitucional lá, dignidade da pessoa humana, qualquer coisa que seja, e também porque tem uma convenção coletiva que diz que tem direito em caso de calamidade. Criando, tá? Dei 3 fundamentos. Se o juiz vem e analisa o artigo da CLT e fala assim, não, André, o artigo da CLT não lhe dá direito a isso, não. O artigo da CLT trata das hipóteses de gravidez. Não tem nada a ver com o seu caso. Você não tem direito, não. O juiz pode julgar o meu pedido improcedente e acabar aí? O juiz pode encerrar a atividade dele dizendo, você trouxe 3 argumentos para vencer o processo, mas eu vou analisar os 3 a partir do primeiro apenas. E considerando que o artigo da CLT que você invocou não se aplica ao seu caso, porque se aplica apenas à gestante, julgo o seu pedido improcedente. Alguém aqui aceitaria essa resposta? É lógico que não. Se eu tenho 3 argumentos que são isoladamente capazes de vencer o processo, o juiz tem que analisar o primeiro argumento. Se ele não concordar com o primeiro argumento, ele passa para o segundo argumento. E ele vai analisar se o dispositivo constitucional, se a dignidade da pessoa humana dá guarida ao meu pedido. Se ele falar, não, dignidade da pessoa humana não dá guarida ao seu pedido. Portanto, ele também vai excluir, vai julgar improcedente com base nesse fundamento. Só que ele ainda tem um terceiro fundamento que ele tem que analisar. Se ele não analisar os 3 argumentos, é nitidamente sem fundamentação. Falta fundamentação. E eu falo que meus filhos já não aceitam, porque se eles viram para mim, se eles chegam aqui para mim e falam, pai, me leva na pracinha para andar de bicicleta. Eu falo, por que você quer ir na pracinha? Aí ele fala, porque tá um dia de sol bonito. Tá um dia de sol bonito. Porque você prometeu que ia me levar no parquinho e também porque hoje é meu aniversário. Se eu responder ele assim apenas, moleque mentiroso, hoje não é o seu aniversário. Você acha que vai acabar aí? Que ele vai aceitar?
simplesmente vai dizer, tá bom, então não vou no parquinho. Na mesma hora, ele vai dizer, pai, você esqueceu de analisar os outros 2 argumentos. Eu trouxe 3 argumentos. É bem verdade, tudo bem, que não é meu aniversário hoje, mas hoje está um dia de sol bonito, a gente vai ficar em casa, tirando a questão da quarentena, está um dia de sol bonito, a gente vai ficar em casa. Você vai dizer, não está sol não, está nublado, está horrível o dia hoje. Ele vai dizer, tá bom, você rejeitou os meus 2 argumentos, mas tem um terceiro, você me prometeu que ia me levar na pracinha hoje. Portanto, todos os argumentos invocados pela parte que sejam capazes de levar à vitória têm que ser analisados. Isso vale tanto para o autor quanto vale para o réu. Se o meu filho falou, quero ir na pracinha, aí eu falei, não vou levar na pracinha. Primeiro, porque estamos de quarentena, e segundo, porque essa pracinha é muito mal frequentada. O juiz vai decidir. O juiz pode falar assim, não, a quarentena não impede de ir na pracinha. Não tem nenhuma lei que proíba ir na pracinha. Eu vou levantar o dedo e vou dizer, sim, juiz, mas e o segundo argumento, que eu disse que a pracinha é mal frequentada? Vossa Excelência não vai analisar esse meu segundo argumento? Portanto, todos os argumentos que as partes invocarem que sejam suficientes para levar à vitória têm que ser analisados pelo juiz. Estão compreendendo? Estão compreendendo isso? Aí, mas por que o STJ fez isso? O STJ ele fez isso porque ele pegou o sentido contrário da frase e trouxe como regra. Por exemplo, se meu filho me bateu aqui na porta e falou, pai, vamos na pracinha. Aí eu falei, por que na pracinha? Aí ele falou, porque você prometeu e porque está um dia de sol. Eu não prometi nada a ele. Mas eu posso falar assim, tá bom, vamos, tá um dia de sol, vamos sim, que eu vou te levar para a pracinha. Se eu acolhi o primeiro argumento, eu preciso analisar o segundo argumento? Tem necessidade de analisar o segundo argumento? Não, não tem necessidade. Se ele me trouxe 3 argumentos e eu concordei com o primeiro, suficiente. Eu não preciso analisar os outros 2 argumentos. Se ele falou, quero ir na pracinha porque tá sol, porque você prometeu e porque hoje é seu aniversário. Porque hoje é meu aniversário. Eu posso falar com ele, tá certo, filho, hoje é seu aniversário, você que escolhe, então vamos à pracinha. Eu não preciso analisar se eu prometi, se tá um dia de sol ou se não tá um dia de sol. E, portanto, para deferir o pedido, basta analisar um argumento. Mas para indeferir, ele precisa analisar todos os argumentos. Faz sentido? Concordo. Vocês não concordam isso? Né? Não faz sentido isso? Se você tem 3 fundamentos para ganhar algo, se a pessoa que está julgando rejeita o primeiro argumento, ele tem que analisar o segundo argumento. Se ele rejeitou o segundo argumento, ele tem que analisar o terceiro argumento. Agora, se eu trouxe 3 fundamentos e a pessoa que vai julgar já concordou com o primeiro, maravilha, ganhei, eu não preciso de mais nada do que isso. Então, se a parte tiver sido derrotada, o juiz precisa analisar todos os argumentos que ela invocou e que seriam suficientes por si só a levar à vitória. Esse é um dos incisos mais importantes aqui do 49 parágrafo primeiro, porque esse não é tanto assim pueril, não é tanto utópico quanto são os outros. Esse é real. Se você trouxe 3 fundamentos e só analisou um, opa, juiz tem que falar sobre os outros 2. Natália não achou a súmula do STJ. Então, vou falar aqui agora. Súmula STJ. Aqui, para lá, súmula 126. Deixa eu dar uma olhadinha se é 126. Não é 126, não. Estou olhando do STF. Daqui a pouco eu paro para poder procurar aqui melhor. Para a gente não ficar perdendo tempo aqui de vocês. Nosso tempo precioso. Cadê? Aqui. Depois a gente acha.
Beleza? Inciso 4, então. Importantíssimo. Andem com 489 debaixo do braço. Toda decisão judicial, crianças, toda decisão judicial, vocês precisam submeter ao crivo do 489, parágrafo 1º. Diante de qualquer decisão, abra o 489, leia o 489 e veja se a decisão incorre em algum dos vícios do 489, parágrafo 1º. Porque se contiver um vício, cabe a você suscitar isso. Bora voltar. Inciso 5. Não se considera fundamentada a decisão judicial que se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Repare, para que existe um precedente obrigatório e uma súmula? O precedente obrigatório, ele visa impor uma única decisão sobre as questões idênticas. Todas as decisões que versarem sobre a mesma questão devem ser decididas da mesma forma. O precedente, ele retira grande parte do dever de fundamentação do juiz. A existência de um precedente obrigatório, ele retira do juiz o dever de fundamentar tudo aquilo que já foi apreciado no precedente obrigatório. Se lá no precedente obrigatório, o tribunal, na hora de fazê-lo, ele exauriu todos os argumentos e decidiu de determinada forma, não cabe e não precisa que o juiz faça novamente a análise de todas aquelas questões que foram objeto de análise do precedente obrigatório. A única coisa que o juiz tem que fazer, ele tem que pegar o precedente obrigatório, extrair do precedente obrigatório os seus fundamentos de fato e de direito e pegar no caso concreto e identificar que ambos estão enquadrados na mesma hipótese. Ou melhor, que o caso concreto se amolda a que foi decidido no precedente obrigatório. Então, cabe ao juiz, diante de um precedente obrigatório, de uma súmula, ele analisar tudo que foi determinante para a formação do precedente obrigatório e aplicar o caso concreto ao precedente obrigatório. A aplicação de um precedente obrigatório não é algo automático. Exige um exercício de interpretação. Mas o exercício de interpretação que o juiz faz no precedente obrigatório é apenas para fazer uma identificação entre o caso concreto e o precedente. Se ele concluir que o caso concreto se amolda à hipótese do precedente obrigatório, ele então vai dizer, olha, este caso concreto se amolda ao precedente obrigatório porque isso. O precedente obrigatório foi construído, neste caso aqui, para decidir uma relação de consumo envolvendo compradores de imóveis e vendedores de imóveis incorporadoras. Beleza. O caso concreto é um consumidor que adquiriu uma unidade imobiliária perante uma incorporadora. No precedente obrigatório, disse que é abusivo o contrato que tiver previsão de multa superior a 50%. Estou dando só exemplo. No caso concreto, existe um contrato que prevê a aplicação de multa em percentual superior a 50%. No precedente, disse que é nula essa cláusula e que o máximo deve ser de 15%, por exemplo. Portanto, o que eu vou fazer? Considerando que os fundamentos de fato e de direito deste caso concreto se amoldam ao precedente, eu vou aplicar o que foi decidido no precedente a este caso concreto. Portanto, a solução que há de ser dada a esse caso é a limitação a 15% a título de multa, conforme foi decidido pelo STJ no precedente obrigatório tal e tal e tal. Se o juiz invoca um precedente do STJ sem identificar uma coisa com a outra, essa decisão não é fundamentada. Ele não pode pegar um precedente e dizer assim,
Considerando ter o STJ já decidido a controvérsia nos autos do Respital, julgo o pedido procedente. Não é assim que se faz a identificação de um caso com um precedente. Precisa demonstrar em que aspectos eles estão na mesma sintonia, em que aspectos eles estão relacionados. Sexto, para terminarmos, é a mesma coisa do primeiro, só que é o oposto. O primeiro, o inciso 5, ele fala, não pode invocar um precedente e aplicar o precedente sem identificar. E o sexto diz, não pode deixar de seguir um precedente invocado pela parte sem demonstrar que aquele precedente não se aplica ao caso. O juiz não pode, diante de um precedente obrigatório, vamos sintetizar o inciso 5 e 6. Diante de um precedente obrigatório, o juiz tem que seguir ou não seguir. Se ele segue o precedente, ele tem que justificar. Se ele não segue o precedente, ele tem que justificar porque que ele não está seguindo. Ele pode falar que aquele caso concreto não se amolda à hipótese do precedente. O que ele não pode fazer é fingir que não viu. Ele não pode seguir sem justificar, não pode deixar de seguir sem justificar e não pode não justificar. E não pode, né, não seguir e também não justificar. Ok? Então, no inciso 5 e 6, eles sintetizam a mesma ideia, que de mesma forma que não pode seguir sem justificar, ele também não pode deixar de seguir sem justificar. Beleza? Vamos fazer um intervalinho aqui agora, 10 minutinhos, e a gente volta daqui a 10 minutos. Agora são 19h51. A gente volta às 8 horas. Beleza? Aproveitem aí para fazer os lanchinhos de vocês, para vocês tomarem um cafezinho, tá bom? 8 horas, todo mundo aqui. Um abraço a todos. Até daqui a pouco.